O Everton falhou no clássico contra o Corinthians, mas a postura do jogador com os torcedores do Verdão tem sido absolutamente ridícula. Além de não dar entrevista depois do clássico em que a sua falha teve interferência direta no resultado do jogo, o goleiro agora bloqueou os comentários nas suas redes sociais para que nenhum torcedor diga nada para ele. Errar é verdade que é humano e até mesmo os melhores, como é o goleiro Everton, também cometem suas falhas, mas se esconder em momentos como esse, logo ele que é um dos caras que mais representa esse vitorioso Palmeiras no momento em que ele é cobrado pela torcida, prefere simplesmente se esconder? Mas o que é melhor? Falar da situação pra torcida, dar a cara a tapa, mostrar que você também tá sentindo a derrota? Ou simplesmente ficar quieto e trabalhar? Por que é que o goleiro Everton não quer falar com a torcida do Palmeiras? A gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te pedir gentilmente que você se inscreva aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias do futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Olha, eu sei que é o segundo dia que a gente tá falando ainda sobre o clássico e as repercussões do que estão acontecendo, não é verdade? Então você que é torcedor do Palmeiras não vai ficar chateado comigo e falar, tá perseguindo meu Verdão. Eu não tô perseguindo ninguém, meu amigo, fica tranquilo, tá? Só tô trazendo pra você aqui o que realmente tá em pauta, o que todo mundo tá falando. E o assunto do dia hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, beleza? Inclusive, se você quiser me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo, o link pra você me encontrar nas outras plataformas aí, nas redes vizinhas. E, meu amigo, lá eu também tô falando desses assuntos, então segue a gente lá, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Cara, eu acho que o Everton é um jogador muito experiente, né? Como eu disse, já nos ajudou bastante, já nos salvou bastante em várias partidas. Ganha todo mundo, perde todo mundo, né? É lógico que ele vai ficar chateado, porque é um cara que se cobra bastante. É um cara que quer de nível de seleção, já foi em Copa do Mundo. Então, quando acontece uma situação assim que você acaba não conseguindo corresponder, você fica chateado, se cobra, mas tenho certeza que ele vai ter o nosso apoio, vai ter o apoio da família dele. Nosso torcedor hoje está um pouco chateado, mas tenho certeza que amanhã vai estar todo mundo transbordando carinho para ele, para que ele possa se recuperar logo e nos ajudar novamente. Essa foi a entrevista do Marcos Rocha na Zona Mista depois do empate do Palmeiras com o Corinthians. Empate com um amargo gosto de derrota, mas o que mais surpreende é que nesse momento não há uma fala daquele que cometeu uma grosseira falha no jogo. O Everton é um dos caras mais experientes desse elenco, casca grossa de verdade, sabe, experiente, inclusive um dos mais talentosos desse Palmeiras, pega muito o Everton, goleiro de seleção brasileira, mas nesse momento em que ele cometeu uma falha, não é uma fala do cara, é demais, né? E eu não falo que o Everton tem que falar com a imprensa é só o meio, meu amigo. O jogador precisa falar é com a torcida. O torcedor do Palmeiras quer nesse momento de revolta e frustração por empatar com um grande rival, bom, com 2 a menos em campo, numa situação que o jogo estava controlado, é óbvio que o torcedor quer uma explicação, uma postura de liderança, de chegar nos microfones e se desculpar, dizer, olha, eu errei e não devia ter tirado a mão naquela cobrança de falta, a culpa é minha, errei, mas tenho crédito, certo? O jogador fechado com Everton assumiriam o discurso de quando ganha, ganha todo mundo e quando empata ou perde também é todo mundo. Mas o torcedor, além de ficar com aquele gosto de derrota, sabe, pro Corinthians, pois é, pô, num clássico desse ninguém quer empatar, o clássico Palmeiras amassou durante todo o primeiro tempo, vamos ser sinceros, podia ter matado o jogo, mas aí simplesmente o goleirão do Palmeiras comete uma falha dessa e aí o cara simplesmente sai sem falar nada, como se ele não devesse satisfação pra torcida, que cá entre nós
Deve, né? O torcedor é o patrão de todo jogador. E não tem essa de que, mas é o jeito dele. Tem que mostrar a cara e falar com a torcida, porque na hora de colher os frutos das vitórias, inclusive financeiros, ninguém foge, não é verdade? Agora, se esconder dos microfones, não dá. E cara, o Everton é um cara sério, um cara trabalhador, um baita de um goleiro. Teve na última Copa do Mundo e muita gente defendia que o Everton devia ser o goleiro titular da seleção brasileira, justamente por essa postura dele, por achar que na hora H ele ia chegar e representar. E apesar de ser difícil jogar na seleção brasileira, a gente sabe que também é muito difícil jogar no Palmeiras, né? Porque a torcida do Palmeiras, vamos ser sinceros, não alivia, né? Olha, tem muita torcida que cobra, mas a do Verdão, meu amigo, essa realmente não dá um minuto de folga. Tem até a turma do amendoim, né? Que com o Abel não tem tido vida fácil, é difícil cornetar o homem, mas tem horas que não tem como, né? O jogador do Palmeiras acaba recebendo a cobrança com qualquer resultadozinho ruim. De acordo com o jornalista Gustavo Soler, o Everton, depois do empate com o Corinthians, abriu a porta do vestiário, perguntou se tinha muita gente na zona mista, onde só ficam jornalistas, e depois ele pediu mais um segurança para o acompanhar até o ônibus do time. Foi isso que disse o setorista do Palmeiras, o Gustavo Soler. Cara, isso é ridículo. Nem torcedores do Palmeiras, nem nenhum jornalista iriam agredir, assediar o Everton ali para ele precisar de um segurança em um jogo com o mando do Palmeiras para ele ir até o ônibus. É óbvio que o torcedor tava emputecido com o resultado, é óbvio que o torcedor tá chateado, tá nervoso, inclusive tá falando absurdos do Everton, chamando ele de bracinho de jacaré ou qualquer outra coisa desse tipo pra dizer que ele não é bom goleiro, o que é mentira. O Everton é um goleiraço, inclusive até aqueles torcedores mais exaltados que criticam o Everton, criticam, mas respeitando a sua história. Oliveira Silva pede likes aqui, o Júnior Otaviano, o Everton, goleiro de seleção, tira a mão da bola, uma vergonha, o lance do Everton foi uma vergonha. Entendeu? Respeito demais a história do Everton no Palmeiras, mas o lance foi vergonhoso, ridículo, isso não existe. Ali era pra defender a bola com a cabeça, com a nuca, com o dedão do pé, com a costela, de qualquer forma, mas nunca tirar a mão da bola, impressionante, cara. O torcedor, sem ver o Everton se posicionar, é óbvio que se irritou e procurou alguma forma de falar com o goleiro, e foram até as suas redes sociais. Alguns, os mais idiotas ou criminosos, acabam passando do ponto e transformam o que é pra ser uma cornetada ou uma cobrança de futebol em uma ofensa e até ameaça. Mas aí esses já precisam ser tratados na esfera responsável, que é a polícia ou a justiça. Só que o Everton não quis conversa, nem com aqueles que estavam fazendo uma cobrança justa ou com aqueles que simplesmente estavam lá para fazer atrocidades. Ele bloqueou todo mundo, desativou os comentários das suas redes sociais para ele não ver o que queriam dizer a ele. É um direito dele, tá? Inclusive, acho que não é certo você ir até a rede social de alguém fazer qualquer tipo de cobrança, sendo que você devia fazer isso dentro do estádio. Mas enfim, o Everton falhou, não deu entrevista, passou por jornalistas com segurança para fugir de dizer o que todo mundo viu. Ele falhou, e sinceramente, o que é uma falha do Everton, multicampeão pelo Palmeiras, em um jogo na fase de grupo do Paulistão, em um clássico que terminou empatado, cara? Pra imagem do Everton, pro que o Everton significa pro Palmeiras, isso não é nada. Nada. Fica mais mancha na imagem do grande goleiro que ele é pela postura depois da falha do que pelo que significa aquilo no jogo. E se depois de um jogo da fase de grupo do Paulista o Everton age desse jeito, imagina só num mata-mata de Libertadores que ele viesse a falhar e causasse, por exemplo, a eliminação do Palmeiras. Então agora não é hora de mexer nisso. Agora, a personalidade do Everton ninguém vai mudar. É o jeito que ele é, a gente pode gostar ou não. Mas isso não tem nada a ver com o que é institucionalmente o Palmeiras. Com o que é o poder que os capitães do Palmeiras têm e o poder que o treinador tem. Se a gente sempre elogia o controle que o Abel tem sobre os jogadores, as dezenas e dezenas de jogos que o Palmeiras virou, vide Botafogo, né? E o título que foi conquistado ano passado. Isso é uma construção de algo. Quando você precisa deles, eles têm que estar aptos a falar. Tendo personalidade, não tendo personalidade, estando à vontade, não estando à vontade, tendo problemas pessoais que a gente admite e pode entender que o jogador talvez esteja tendo. No caso do Everton, há um problema familiar dele, de uma tia dele que faleceu, enfim. Tudo isso, cara, não se trata de criminalizar o jogador no ponto de vista do aspecto legal da lei, né? Mas de compreender que ele é um dos alicerces. Pô, quando o Palmeiras ganha, ele não é um dos capitães, né? O Abel sempre elogiou a liderança do Everton, do Gomes, do Luan fora de campo, do Zé Rafael. Cara,
Se eles são líderes, nessa hora você tem que mostrar liderança. Né? Porque essa de que a gente sente mais ou igual o torcedor, cara, vocês não sabem o que é isso. Vocês não têm a menor noção do que é isso. Se tivessem a noção, não estariam de folga hoje e amanhã. Pô, Rodrigão, mas o que você pensa dessa parada toda? Sinceramente, vou dizer pra você, acho que jogador de futebol ganha um baita de um salário, tá? Ganha um salário muito, mas muito diferente, sabe? Tem todos os louros, pô, de ter fama, de ter, sabe? A entrega, tem um monte de milhões de torcedores que seguem esses caras nas redes sociais, eles também conseguem fazer publis e tudo mais ali, sabe? Parcerias com grandes empresas e ganhar mais dinheiro ainda através dessa moral que eles têm da torcida, e isso tudo faz parte do show business. Quem acha que o futebol é só 11 contra 11 dentro de campo tá completamente enganado. Esses caras ganham tanto dinheiro, tem tanto reconhecimento, tem uma vida tão boa por tudo que envolve o futebol. E o que envolve o futebol é você dar essa satisfação depois pra torcida, você dar uma explicação, até mesmo aquela deslizada que o cara dá numa entrevista e depois vira uma polêmica. Isso tudo faz parte do show, isso tudo vende o futebol e isso tudo torna o futebol, é claro, esse esporte tão maravilhoso, onde a gente discute a semana inteira o que aconteceu no final de semana, e de quarta a domingo o jogador vai do céu ao inferno. E o jogador que não entra simplesmente dentro desse show que acontece nos bastidores também do futebol, ele tá negando aquilo que o torcedor quer, porque o torcedor não quer só ver o jogo, quer ver depois o cara tirando o sarro do outro, quer ver depois ele se justificando, olha, eu errei, eu não fui mal, mas podem me cobrar que esse ano eu vou trabalhar, eu vou melhorar. E o cara que simplesmente não entrega isso pra sua torcida, ele tá negando de entregar aquilo pra aquele cara que consome o que ele produz, que não é só futebol, tá, gente? Hoje o show é muito maior sobre futebol. São canais de youtuber, é aqui o Futeflix falando, são os canais, as mídias oficiais dos clubes, é o rival zoando, são as redes sociais. Então assim, realmente tudo que engloba o futebol hoje é importante pro jogador. E o jogador, até quando ele se nega, ele tá aumentando um pouco o show, só que ele tá machucando o seu torcedor. Porque hoje quem mais queria ouvir o Everton é o torcedor do Palmeiras, não é os rivais. Os rivais não dão muito aí porque ele vai falar, a não ser que ele fale uma groselha muito grande, mas o torcedor do Palmeiras queria ouvir dele: olha, desculpa, eu errei, a gente vai trabalhar e vamos tentar trazer o título pro Palmeiras. É isso, se esconder nessa hora não ajuda em nada, mas eu queria saber a sua postura. Se você fosse jogador, depois de uma falha, você iria se esconder, como o Everton tá fazendo, ou você daria a cara a tapa e falaria? Não tô querendo comparar e nem querer fazer juízo de ninguém, mas eu tô dizendo aqui, olha o Cássio do Corinthians. Todas as vezes que acontece no Corinthians pro bem ou pro mal, o Cássio tá lá dando a cara, e não à toa, é um dos maiores ídolos e os torcedores poupam muito ele de crítica porque ele sempre dá a cara, ele nunca se esconde. Mas aí, qual postura você teria se fosse jogador? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa. E cara, falando em redes sociais, teve um cara que não desativou os comentários não, ele simplesmente desativou as redes sociais. O Marinho, você viu como o cara tá? Não tá bem não, hein? Clica aqui que eu te conto melhor.